O tema desse vídeo é como nós podemos identificar se nós estamos agindo no modo adulto ou no modo criança. Como que cada um de nós pode se autoavaliar e descobrir como que você está agindo. Meu nome é Maria Kleinick, sou terapeuta transformacional, sou analista corporal, analista sistêmica, trabalho online. Por que eu sempre procuro bater na tecla da criança? E por que é tão importante a gente olhar para a nossa criança, ok? Então vamos ao tema de hoje. Através da análise corporal, nós entendemos que todas as nossos traumas vieram nos nossos primeiros 5 a 6 anos. Então, lá na nossa primeira infância, nós nos defendemos de sentimentos e situações que moldaram a nossa personalidade. E de acordo com aquilo que a gente viveu lá, a gente criou um mecanismo de defesa para poder sobreviver às dores desses momentos. Então nós temos que entender que a criança até 5, 6 anos, ela é totalmente indefesa. Ela começa a criar pequenos passos, ela começa a falar, ela começa a interagir com o mundo e dependendo de como esse mundo a tratou, que é a primeira família, de acordo com como essa criança se sentiu nessa primeira infância, ela vai moldar um tipo de percepção da vida e essa percepção, essa criança vai ter como uma normalidade. Por quê? A gente tem que entender, olhar o mundo, entender o mundo dessa criança. Como que essa criança vê esse mundo? Os dias são eternos, as semanas são eternas, os meses são eternos, os anos são eternos. Então, nesse primeiro momento dessa criança, tudo é muito tempo para ela. Ela não tem a noção de tempo que o adulto tem. E para ela ficar num sofrimento, numa angústia, numa insegurança, numa instabilidade, é como se fosse eterno para ela. Porque ela não tem essa noção de tempo. E de acordo com esse tempo que ela ficou exposta a esse trauma, a esse momento de dor, de frustração, de abandono, de exclusão, ela vai perceber o mundo desta forma. E ela vai criar um mecanismo de defesa para ela não sentir essa dor ou sobreviver a essa situação. Com isso, ela desenvolve um recurso. E nesse recurso, ela sobrevive e sobressai. Essa criança cresce. E perceba que nesses primeiros 5 anos, quando a gente nasce com uma essência pura. No momento que a gente começa a chorar, a falar, a gente começa a ser condicionado, primeiro, a agradar o pai e a mãe, agradar os seus familiares, agradar os seus irmãos, sempre voltado aos outros. Então a gente é educado o tempo inteiro para agradar o meio, ser bonzinho, ser legal, fazer sempre para o meio. A criança perde a referência de si mesma, ela não consegue existir, porque ela não pode existir, e muitas vezes, na maioria das vezes, por mais que ela se esforce em tentar agradar, ela ainda sempre é criticada, porque ela nunca é boa o suficiente. A criança não pode ter sentimentos, porque ela não pode ter raiva do pai, e aí ela tem raiva do pai e da mãe, ela não pode ter, ela engole essa raiva e não sabe o que fazer com essa raiva. Com essa raiva guardada, ela vai brigar, ela vai espernear, ela vai criar tumulto, ela vai chamar atenção. Porque ela precisa extravasar essa raiva e ela não sabe como, porque ela não pode ser verdadeira. Ela não pode dizer assim, te odeio, para a mãe, para o pai, para o irmão, ela não pode, você não pode. E aí a criança percebe que ela não pode. Ela não pode existir, ela não pode sentir, ela não pode nada. Ela cresce e logo após os 6 anos ela vai para a escola. E na escola, outro desafio.
Tem que agradar os colegas, tem que agradar o professor, tem que agradar a escola inteira. E praticamente ser invisível nesse mundo, porque ela não pode existir. Porque se ela existir e for diferente, todo mundo vai tratá-la com bullying, vai tratá-la com desrespeito, vai tratar ela como esquisita, e essa criança, ela tem que se salvar desse mundo. Ela cria mecanismos de defesas constantes e ela descobre que ela não pode existir. Pega essa criança e joga agora para o mundo adulto. Você é adulto. Você nunca pôde ser você mesmo, você não pôde expressar sentimentos, você não pôde existir. O que você pensa de você? Não sou boa o suficiente, tenho medo de ir para a vida, tenho medo, estou travada, não consigo ganhar dinheiro, não consigo nada. Por quê? Porque você foi condicionada a ser apenas um papagaio que repete o que os outros mandam você falar. E tem uma essência dentro de você que é aquela criança que ficou lá na primeira infância, pedindo colo, pedindo atenção. Seus pais não conseguiram resgatá-la. Dentro da terapia do resgate da criança, é esse o processo que se faz. Resgatar essa criança, você como adulto, resgatar, permitindo que ela possa existir, permitindo que ela possa sentir raiva, amor, ódio, bronca, tudo que ela quiser. Porque os sentimentos são nobres. Todos os sentimentos são nobres. O que não é nobre é guardar ressentimento. O sentimento da raiva é ótimo. Poder dizer assim, estou com raiva disso, é ótimo, porque você não precisa estar satisfeito o tempo inteiro, você não precisa agradar o tempo inteiro, você não precisa ser agradado o tempo inteiro, e a gente pode sim se sentir frustrado, saber lidar com a frustração de uma forma positiva. E não ficar guardando e botando debaixo do tapete os lixos que a gente guarda, que vão transformar em limitação financeira, bloqueios emocionais, dificuldade nos relacionamentos, dificuldade para trabalhar, para ganhar dinheiro e para ir para a vida. E até para educar os seus próprios filhos. Porque se a tua criança não está bem elaborada dentro de você, como que a tua criança vai se conectar com o seu filho? Porque quando a gente brinca com o nosso filho, é a nossa criança brincando com aquela criança. Mas o adulto sempre vai estar de plantão para poder dirigir essa brincadeira, orientar essa brincadeira no que é bom e no que não é bom. Não quer dizer que a gente não vai condicionar nossos filhos. Nós precisamos condicionar nossos filhos, mas nós também podemos dizer assim, olha, você precisa ser assim na rua para não trazer problema, nós temos que viver em sociedade. Mas aqui, na sua casa, você tem o direito de existir do jeito que você é, tá tudo bem. Se você tiver raiva, tudo bem. Dê nome aos sentimentos. Ensine o seu filho a dizer tudo bem se está frustrado. É normal, mas isso passa. E logo, logo você vai encontrar novos recursos para realizar teu sonho. Então hoje nós temos tantos mecanismos maravilhosos de educação, de criar os filhos como adultos, não bater, não se frustrar. Eu escuto pais e mães falando, eu não dou conta do meu filho. Como que um adulto, pai, não vai dar conta de um filho? Como que o filho está manipulando a esse extremo esse pai? Esse pai está no modo criança. Criança não cuida de criança. A maior frustração da nossa geração precisou cuidar de um irmão, precisou cuidar dos primos, dos sobrinhos, precisou ser babá muito cedo. E foi o que acontece? Criança não cuida de criança. Então nós precisamos resgatar a nossa criança, permitir que ela exista em segurança dentro de nós, para a partir daí nós conseguirmos ser um adulto pleno. Quando a gente resgata essa criança, a gente resgata, acolhe as dores, cuida das feridas, cuida dos machucados e bota ela num local seguro, que é o nosso coração, a nossa psique madura, adulta. Mas para fazermos esse trabalho, primeiro nós temos que internalizar o nosso pai bom, a nossa mãe boa, que é os nossos arquétipos de pai e de mãe, para que esses pais cuidem de nós, cuidem da nossa criança. E com esse equilíbrio de polaridades entre o masculino e o feminino,
Acolhendo a nossa criança, nós nos tornamos uno, individualizados, acolhidos e pronto para a vida. É isso que vai te trazer segurança de ir para a vida, para ganhar dinheiro, para ter bons relacionamentos. É estar seguro que você pode existir. E tá tudo bem se você errar. Todo mundo erra. Tudo bem se nós temos alguns defeitos. E até porque eu costumo dizer que ninguém tem defeito. Nós temos características diferentes uns dos outros e isso precisa ser respeitado. As diferenças precisam ser acolhidas e respeitadas. Fazendo isso, você só será feliz. E o paraíso existe sim. O paraíso está você encontrar a paz dentro de si mesmo e ter a certeza que você é uma pessoa incrível e pode ter uma vida incrível. Ok? Beijo no coração, te espero no próximo vídeo. Se você não se inscreveu, aproveite, esse é o momento para você ser notificado quando eu colocar um novo vídeo. Tá bom? Até breve.